Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei.
esta é a mensagem que dele ouvimos e vos a anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 ao verso 7 é onde nós temos lido, para assim basearmos o prosseguimento da nossa mensagem pregada pelo profeta desta era, o sinal. Pois bem, ouvintes, Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, então aquilo foi um sinal. Era um sinal para a vida. Agora, que significaria o sangue deste cordeiro? Sim, é o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Então, o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. Aqui vale a pena cada ouvinte se lembrar de que o cordeiro tinha que ser perfeito, o sacrifício tinha que ser perfeito. Embora aquele sacrifício não fazia o crente perfeito, simplesmente era um substituto. Mas o animal, o cordeiro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser macho, nunca uma fêmea, porque isso é um símbolo de sacerdote. Jesus nunca pôs uma apóstola, Deus nunca pôs uma sacerdotisa lá no Velho Testamento, e Jesus não chamou nenhuma apóstola. E sempre o cordeiro tinha que ser macho, sem mancha, sem defeito físico, porque era um sacrifício apontando para o futuro. O que a ceia aponta para nós? Por isso que o pão deve ser perfeito, sem fermento, levado ao forno e feito por mãos cheias do Espírito Santo, porque aponta para o passado, para aquele sacrifício que nos redimiu. Também o vinho puro aponta para o sangue de Jesus Cristo. O tipo no passado tinha que ser perfeito. E se temos algum tipo agora no presente, então não pode ser imperfeito. Não pode ser pão com fermento. Não pode ser suco de tomate, suco de uva, ou qualquer coisa assim como aquele rei. Escudo de bronze mesmo serve. Qualquer coisa serve. Não. Se o tipo no passado tinha que ser perfeito, e hoje nós temos algum tipo no Novo Testamento, esse também Deus exige que seja perfeito. E o que fala o pão e o vinho da ceia? O que ele significa para o crente? Esses elementos. Na verdade, aquilo ali continua sendo pão, continua sendo vinho. Ali não está Cristo, carne, sangue ali. Não é isto. Ali está simplesmente um tipo. Mas tinha que ser queimado antes da meia-noite, o tipo, lá no Velho Testamento. Então, esse tipo permanece não com sangue, simplesmente tipo. Foi o que Jesus usou, foi o pão e o vinho. Foi o que Melquisedeque deu para Abraão antes da lei. Ora, isso combina perfeitamente. Isso é como 2 mais 2 são 4. Isso é uma matemática de Deus. Você sabe que a matemática não falha. Quem falha é o homem. Deus não falha em seus tipos. Muito bem, amados. Então aqui está uma coisa muito perfeita que ninguém pode discutir, ao contrário, se é que é um cristão.
Então você agora está identificado juntamente com o seu sacrifício. E o seu sacrifício, para ser perfeito, você tem que ter uma fé perfeita, uma doutrina perfeita sobre este sacrifício. Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo para você é primeira ou segunda pessoa? Aí você já vai ver que tipo de sacrifício você tem. Se você se apresenta a Deus, ao Pai, com uma segunda pessoa, isso aí está invalidando o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos um cristianismo muito operante em política, em dinheiro, em fama, em personalismo e em dons. Mas é porque o sacrifício fica imperfeito. Eu posso provar isso nas Escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou aqui como um corajoso para chamar uma guerra sobre mim e vencer alguém pelas Escrituras, como um buscador de pleito. Não. Eu simplesmente me regozijo em poder repartir convosco estas verdades. De graça recebeste, de graças dai. Agora, todas as pessoas são boas. Nós não estamos aqui contra nenhum homem, nenhuma mulher, mas simplesmente mostrando uma verdade que, por certo, choca. E o homem e a mulher se dão por ofendidos às vezes. Você combate o fumo, quem se sente ofendido é o fumante. Mas vamos mostrar aqui que o sangue de Jesus Cristo não é o sangue de uma segunda pessoa. Se for de uma segunda pessoa, então seu sacrifício é imperfeito. Então a razão pela qual temos um cristianismo inoperante em testemunho, em vida vivida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Por favor, você quer anotar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós não precisamos ter pressa para fazer um sermão e emocionar as pessoas dentro de 15, 20 minutos. Não precisa disto. Basta você pegar o pouquinho que Deus está nos dando. A viúva tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha tudo, mas aquilo foi multiplicado. O rapazinho tinha ali uns peixinhos, uns pãezinhos apenas, e aquilo foi multiplicado. Basta você ter estas coisas como base, e o Senhor Jesus multiplicará tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando a homens que olhavam também por outras congregações, a homens que estabeleciam outros. Só quem não tem conhecimento bíblico é que se escandaliza quando o Espírito de Deus estabelece isto. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, a igreja de Deus, que ele, é o pronome, ele, não eles, ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou o sangue? Foi o Espírito? Jesus disse, um espírito não sangra, um espírito não tem ossos, um espírito não tem carne. Você não pode pegar num espírito. E os discípulos, assustados e coisa, disse, mete o dedo aqui. E você verá que é ferida mesmo. Então você está vendo agora que Jesus não tinha o sangue de uma segunda pessoa, mas o sangue do próprio Deus. E ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Você tem que se aproximar de Deus com um sacrifício perfeito, não manco, cheio de mancha, cheio de interpretações de fulano, de ciclano, de beltrano, da tradição mais antiga, aquilo outro. Não, não. Não havia tradição mais antiga do que aquela de Caifás e Anás.
E aquela tinha sido dada originalmente por Deus, não num concílio de Nicéia em Roma, como essa doutrina das 3 pessoas foi dada. Essa nunca foi dada por Deus. E, no entanto, o fogo estranho do altar, lá no templo, aquele foi dado por Deus. Caifás e Anás tinham muito mais razão de rejeitar o sacrifício a Jesus Cristo do que os cristãos de hoje. Porque que dia que Deus deu essa doutrina de 3 pessoas distintas? Quando Ele comprou com seu próprio sangue a igreja. Você tem que aproximar-se de Deus sabendo disto, que o Espírito Santo gerou um corpo. E como nasceu de mulher é filho. E essa natureza. Então, este homem, este corpo, esse tabernáculo, fala com aquele que o gerou. Isto é certo. Mas eu pergunto para você, o sangue de seu filho é seu ou não é? É seu sangue. Então ali estava, Deus fecundou um óvulo e o colocou no ventre de Maria e preparou um tabernáculo para se manifestar no ofício de filho, porque como pai já havia se manifestado, agora ele teria que se manifestar como filho e logo como Espírito Santo na pessoa, o sacrifício perfeito na pessoa, porque se não houvesse sangue, não haveria remissão. O antigo sacrifício não trazia a vida do cordeiro animal sobre o crente, por isso ele continuava com a mesma natureza. Mas quando Jesus Cristo morreu e pela fé você caminha nesta luz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então agora ficamos prontos, limpos, para sermos habitados pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que por sua vez é a pessoa de Cristo na igreja, é a pessoa de Cristo em você. Você tem a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem também o Pai, diz a palavra. Você não tem 2 pessoas dentro de si. E ele não se manifesta em você como pessoa. É Espírito e Espírito Santo. Mas por quê? Pela fé, um sacrifício perfeito, seus pecados foram purificados, apagados, e Paulo faz a pergunta que desafia: por causa disso, então, vamos continuar vivendo no pecado? Por causa dessa graça? Paulo disse: de modo nenhum. Você apresentará seus membros como instrumentos de iniquidade para ser provocados, cobiçados e outras coisas assim. Por quê? Você tem consciência de que seu passado foi apagado, foi purificado e de que você está habitado pelo Espírito Santo, o que faz pulsar seus desejos, o que inspira suas intenções, o que move sua alma, o que move agora seu coração, é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você. O sacrifício é perfeito ou não é? Quando você encara Jesus Cristo como próprio Deus, derramando seu sangue, sangue do próprio Deus, remindo a você, ele sendo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que? Habitar, se manifestar. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. O homem que disse Pai, Filho e Espírito Santo são 3. Mas ele, Jesus, disse eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. E ele disse: Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, Espírito não pode derramar sangue. Então é uma teofania de Deus, é uma aparição de Deus se sujeitando à lei da concepção, do nascimento.
gemendo, brincando, Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová ali na carpintaria, Jeová comendo, sentindo fome. Há um livro chamado Príncipe da Casa de Davi, que diz que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra ali, com as duas mãos na cabeça, com a terrível dor de cabeça. Agora isso combina perfeitamente com as Escrituras. Ele se enfermou ao tomar a morte sobre si, ao tomar as nossas enfermidades. Era homem de dores, experimentado no trabalho. É demais você pensar, ver em Jesus Cristo o próprio Jeová? Então será demais, absurdo, você também ver esse Cristo em você. É por isso que a igreja não chega na posição que ela deve chegar, no poder do Espírito Santo. Sempre tem que ter um homem, é um personagem, mas isso tem que vir para a igreja. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é esta mulher ungida pelo Espírito Santo no seu posto do dever. Quando o organismo nasce correto, perfeito, cada membro está em seu lugar certo. Mas se nascer uma criança com a mão no lugar do ouvido e o ouvido no lugar da mão, isso é monstro, isso não está certo. Esse organismo, esse corpo não é perfeito quando mulher está no lugar de homem e homem atuando como mulher e coisas assim. É monstro isso, isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um no seu lugar, cada um em sua função, cada um respondendo na hora certa, irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. É isso que faz esse sacrifício quando ele é revelado ao crente pelo Espírito Santo. Oh, sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todas essas doutrinas que saem fora deste princípio divino, escriturístico, pela revelação. Luz quer dizer revelação. Luz quer dizer coisa que dissipa as trevas. Não há luz nas trevas. Não pode haver. Não há sol nas trevas. Não é isto propriamente. Não é assim. O mundo não entende isto. Você não pode ver trevas havendo luz. Como você pode misturar uma coisa com a outra? Ou você é cego e não enxerga nada, ou você anda na luz, uma das duas. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, que Deus os abençoe. Que Deus vos encha da graça e do poder do Espírito Santo. Que esse sol da justiça, que não é apenas uma chamazinha ali, você enxergando, aquela pintinha de luz, aquele palitinho de fósforo, esse sol acaba, dissipa as trevas na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas.
Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A estatura de um varão perfeito é uma mensagem baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Você pode ler em casa com mais tempo e você verá ali esta escada de virtudes, esses degraus: fé, virtude, conhecimento, que é a ciência de Deus, não? A temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e, por último, essa pedra de coroa, caridade, que quer dizer amor, que é o próprio Cristo. Isto é como uma pirâmide, isto dá justamente 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 degraus. E a pirâmide tem justamente 7 degraus. Mas ali, então, Pedro vem com a pedra de coroa, formando a 8ª, mas aquilo não é propriamente um degrau a ser alcançado mais pela igreja, mas sim a própria pedra de coroa, que é o próprio Cristo, coroando esta pirâmide. Agora, este varão cuja estatura é perfeita é o próprio Cristo. O varão da estatura perfeita é Cristo. Não tem outro. Ele é o perfeito. Ele manifestou estas virtudes de uma maneira plena. Agora, a sua igreja revela estas virtudes. Através das eras, nós encontramos isto. Por ordem. Paulo foi a era da fé, e logo vem a era da virtude. Virtude quer dizer força, poder, espiritualmente falando.
Depois veio a era do conhecimento, da ciência de Deus. Logo vem a era da temperança. Depois paciência. Foi a era de Wesley, não é? E logo a do amor fraternal, Laodiceia. E por último, agora aguardamos a pedra de coroa. Então você encontra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, esta pirâmide, estes 7 degraus, coroados com a pedra de coroa, que é caridade, que quer dizer amor. Nós vamos destacar um pequeno trecho desta mensagem, a estatura de um homem perfeito, uma vez que já tivemos a oração tão inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi feita nesta mensagem. Cremos que já temos sido abençoados, porque pense nisto, queremos saber que classe de gente temos que ser para estarmos presentes naquele dia. Ora, a palavra de Deus mostra que classe de gente devemos ser. Gente que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, segundo o que afirma São Pedro na sua 2ª carta, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós vemos também que nesta oração que o grande mestre é o Espírito Santo. Não há outro. O grande mestre é o Espírito Santo. Só ele pode nos guiar em toda a verdade. Só ele poderia usar alguém para nos mostrar tão grandes e poderosas verdades, apesar de tão simples como são. Aqui temos na mensagem a estatura de um varão perfeito, que isto é uma carta de São Pedro dirigida a quem já tem se escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então você vê que toda a Bíblia não é para todo o mundo, para todos os pecadores. Mas a razão, a lógica mostra isto. E você não pode falar de álgebra para aquele que não sabe nem o abecedário ainda. Você não pode levar um aluno a resolver problemas de expressão aritméticas e matemáticas, etc., a não ser que primeiro ele aprenda a somar, a multiplicar, a dividir, a diminuir. Então Pedro, muito diligentemente pelo Espírito Santo, escreveu uma carta que ela é para crentes. Você diz assim às vezes, vai pregar para os descrentes. Então Pedro também não poderia dirigir nenhuma carta para os crentes. Mas aqui está uma carta e eu poderia mostrar que grande parte das cartas de São Paulo e todas as escrituras, as cartas, o Novo Testamento, já está se endereçando à igreja. Leia a carta aos Efésios. Veja se Paulo tem aquele trabalho que tinha ali com os coríntios. Veja se ele teve que falar em dons com os Efésios. Veja, nessas outras cartas, se ele teve que ocupar o tempo para estar pondo dons em ordem, mostrando o caminho mais excelente, etc. Não. E você pode fazer um confronto muito perfeito de Josué lá no Velho Testamento com Efésios.
Isto é uma posição da igreja. E quando ela tem alcançado esta posição, então ela recebe estas coisas que são endereçadas a ela, exclusivamente a ela. Você sabe que você não pode falar coisas íntimas para uma mulher que não é sua. Você fala coisas íntimas para a sua esposa. Você fala coisas íntimas para seu marido. Assim também há coisas íntimas do esposo, que é Cristo, que ele fala somente à sua esposa, que é a igreja, comprada e resgatada pelo seu sangue, e que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o profeta diz: eu tenho obtido esta fé, você diz, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Sim, eu tenho obtido esta fé, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Agora, é certo que o profeta de Deus, como São Pedro, escreveu isto, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Vejam, que essa carta é para aqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Está certo assim? Então, essa carta de 1 Pedro capítulo 3 não vale nada para esta mulher que não alcançou uma fé igual à dos apóstolos. Agora você vai ver o grande significado do ministério de Elias nesta era, que ele viria converter os corações dos filhos aos corações dos pais. O que vale a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, sobre os deveres das mulheres cristãs, dos maridos? Não vale nada. Não vale nada para esta pessoa que não tem alcançado uma fé igualmente preciosa à dos apóstolos, começando pelo seu batismo. A gente não pode deixar escapar nada. Não pode deixar escapar coisa alguma disto. Comece pelo seu batismo para ver se sua fé é igualmente preciosa à dos apóstolos. Agora, em Efésios capítulo 2, versículo 20, você encontra que o fundamento da igreja, o alicerce, é justamente isto: os profetas e os apóstolos. E você não pode prosseguir adiante como um verdadeiro cristão que tem se escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência que há no mundo, e que tem alcançado fé igualmente preciosa, a dos apóstolos, sem que você comece logo pelo seu batismo, sem que você veja o Pai no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Agora Filipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Então Jesus respondeu para Filipe, no lugar do Pai. O Pai estava falando ali. Há tanto tempo estou convosco, na primeira pessoa. Jesus tinha hora que ele falava com a natureza de filho, orava, pedindo, mas quando ele mandou a Lázaro levantar, aquilo era o Pai. Ele falava, na verdade, às vezes no lugar de uma segunda pessoa, mas logo essa primeira pessoa falava nele. Através dele derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Então estava ali na primeira pessoa o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Se você for ler São João 14, a partir do verso 6, você vai encontrar que Filipe estava recebendo uma resposta de Jesus, uma satisfação do Senhor Jesus Cristo, quando ele pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai, mostrasse para eles.
Então Jesus respondeu, o Pai respondeu. Aquele Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens. E Jesus disse em São João 17, no final da sua oração, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso que eles usaram o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Por isso que Pedro e todos os Atos dos Apóstolos, e você não encontra um batismo na Bíblia, somente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Leia em São João capítulo 17, aí o último versículo. E você vai encontrar, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso eles usaram o nome exigido em Mateus 28, 19. Agora, sem ter essa fé igualmente preciosa, você pode ter essa carta para você? Essa mulher pode receber 1 Pedro, capítulo 3. Os maridos podem receber essa carta para si? Isso pode ser praticado, vivificado no coração da mulher, do homem? Vamos ver. Antes de ter uma fé igual à de Paulo, em Atos 19, ter o mesmo batismo, tudo assim, Paulo, ou então Saulo de Tarso, chamou ao Senhor Jesus Cristo de Senhor. E um homem daquele não chamava ninguém de Senhor a não ser Deus, Jeová. Aquele Jeová que ele estudou lá nos pés de Gamaliel. Mas quando ele caiu do cavalo, chocou com a luz, caiu do seu pedestal, do seu sistema, então ele disse, quem és tu, Senhor? Senhor. Um judeu não chama ninguém de Senhor, a não ser Jeová, o Pai. Então Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, que luz gloriosa! É gostoso, é maravilhoso, é muito bom a gente ouvir um testemunho de cura. Mas, oh, como esta esposa eleita gosta, se deleita em ouvir a palavra desse grande mestre, o Espírito Santo, nos mostrando esses quadros tão maravilhosos e fazendo combinar as Escrituras. Ora, meu ouvinte amado, minha ouvinte amada, filha de Deus, apanhe esta primeira carta de São Pedro agora, se você tem tempo. Marca isto, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, e começa a comer isto. Se você está enfermo, não tem importância. Quando chegar ali, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, você vai ser curado pela palavra. Não precisa ninguém nem pôr a mão sobre você. Eu conheço um testemunho de uma mulher desenganada dos médicos, com seus pulmões já todos estourados por crateras, e foi curada por esse versículo aqui, sem ninguém botar a mão nela. 1 Pedro 2, 24. Se você pode crer num copo d'água, por que não crê nas Escrituras? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pega as duas cartas de São Pedro e comece a ler. Quando chegar na segunda carta, capítulo 1, você vai encontrar a base dessa mensagem que você está ouvindo. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, você pode obter tudo pela palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida
da paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valem com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus.